Bom dia. Bom, gente, dando sequência aos vídeos de bioética que eu tô fazendo, e dando sequência eu falei sobre ética das virtudes. Eu vou falar hoje sobre a bioética das virtudes, principalmente a bioética médica das virtudes, que está muito em voga hoje em dia como um contraponto à bioética contratualista não, é, principialista, que eu vou falar mais à frente. Bom, o médico Edmundo Pellegrino, norte-americano, e o filósofo David Tomasma escreveram um livro chamado For the Good Patient, e foi traduzido pela minha colega aqui da UFSC, que é uma filósofa, a Diana, com o nome Pelo Bem do Paciente. Tá? Eles propuseram uma bioética que normatizar-se-ia pelas normas das virtudes, nos moldes de Aristóteles. As virtudes como colocadas por Aristóteles. As virtudes cardeais, que eu falei anteriormente, sabedoria, justiça, coragem, temperança, e mais uma série de virtudes, inclusive as virtudes intelectuais. Tá? Os autores desse livro citam que, apesar de que as virtudes não terem valor em si mesmas, elas não têm valores próprios, elas não podem nortear uma conduta, tá? Elas têm valor instrumental, pois elas instrumentam um comportamento, pois os médicos mais virtuosos seguirão, se existem regras dadas pelos códigos, por exemplo, ou pela lei, os médicos virtuosos as seguirão. Os médicos não virtuosos as seguirão se tiver alguém olhando, e se não tiver alguém olhando, poderão burlá-las. Iniciam esses autores a sustentar que a afirmação de que a bioética se baseia basicamente na beneficência, baseando-se apenas na beneficência ou na busca do bem, é o que pautará a profissão médica. Tá? Como eles são norte-americanos, eles tendem a se contrapor àquela tendência que os norte-americanos têm da autonomia do paciente. Eles citam, tá? Eles citam o seguinte, eu vou ler aqui. A autonomia nos impõe pelo menos duas obrigações. Nos obrigar a usar nossa liberdade ao determinar o que devemos fazer, e obrigar a usar nossa liberdade para a promoção do bem social e a maximização do bem de seus pares. Nos obrigar, nos impõe. Esse enfoque dado à autonomia é bastante diferente daquele quase hedonista que hoje entendemos na bioética. Tá? Eu vou explicar melhor isso. No capítulo Beneficência baseada na confiança, os autores lembram que no contrato fiduciário de ação médica apoia-se exclusivamente na confiança. É um contrato de fidúcia, de confiança. E lembram que uma ética das regras não fornece garantia de que suas regras sejam cumpridas. Para Aristóteles, por exemplo, a saúde não deve prevalecer em cima de outros bens humanos. Portanto, a menos que o paciente seja incapaz, o médico deve obrigatoriamente atuar dentro dos bens concedidos e elencados como fundamentais para o paciente. Tá? Inclusive religiosos ou crenças pessoais. Os autores citam que a ideia de que o conceito de bem último do paciente seja a sua melhora clínica é, inexoravelmente, um padrão de referência para todas as decisões, inclusive as clínicas, mas não podem suplantar as crenças do paciente. Porém, a escolha do paciente, quando esse é capaz, só a ele pertence, gente. Se ele é capaz de pesar se a vida que lhe resta condiz com o sistema de crenças que ele sustenta e serve para algum plano no seu futuro, nós devemos respeitar isso. O bem supremo é o ponto de partida do raciocínio moral de uma pessoa. A pessoa busca o bem supremo. E os autores colocam que não podemos inferir isso, mesmo que pensemos o que é o bem melhor para o paciente. No capítulo chamado O Bom Médico, os autores afirmam que toda a benevolência, que consiste em desejar o bem do paciente, a benevolência é isso, tá? E a beneficência, que consiste em fazer o bem para o paciente, originam-se de várias fontes. Em sendo médico uma pessoa que habitualmente deseja e faz as coisas certas e boas, isso nós estamos inferindo que todos são, e acredito que a maioria é, e diferentemente do que defendem dos juristas,
Isso diferentemente do que defendem os juristas. Fazer o bem se atrela ao respeito aos direitos inerentes ao outro e aos reconhecimentos dos seus direitos, deveres e obrigações. O fazer o bem para o médico é uma coisa que se baseia no direito ao ser humano, à melhora do ser humano. E só que o bem do médico, geralmente, às vezes, se restringe só ao bem clínico. De modo geral, não uma regra ou lei, mas apenas a virtude do médico seria uma garantia definitiva de que o bem do paciente será respeitado. Sim, as regras norteiam, mas a virtude do paciente, que é o buscar fazer o bem, é que norteia a sua conduta. A pessoa, no segmento do livro chamado A Pessoa Virtuosa, o médico virtuoso, a pessoa virtuosa e o médico virtuoso, os autores apoiando-se em Aristóteles, afirmam que a virtude é um traço de caráter. A virtude é um traço de caráter. É uma disposição à busca da perfeição moral de viver a vida de acordo com a lei moral. Ou seja, a tentativa de se atingir o equilíbrio entre sua intenção nobre e sua ação nobre. Lembre-se que Aristóteles falava que isso pode ser treinado, o que eu defendo francamente. Você pode treinar uma pessoa a ser virtuosa. Obviamente, teremos indivíduos que partirão de um arcabouço virtuoso maior e outros de um arcabouço virtuoso quase inexistente. Mas pode-se treinar o indivíduo a ser virtuoso. Os autores escrevem ainda: a pessoa virtuosa atingirá o bem, mesmo que não tenha ninguém para agirá pelo bem, mesmo que não tenha ninguém para aplaudir. Simplesmente porque agir de outra maneira é uma violação do que é ser um bom ser humano. Isso é muito importante. Agir de modo virtuoso não é o que está escrito no código, não é o que está escrito na lei, é o que você faz. Isso é muito importante, porque é por isso que eu sou fã número 1 da ética das virtudes. Porque a ética das virtudes mostra o ser humano que você é. Você defende o fazer o bem, independente de ter alguém olhando, de ter um censor, ou com medo que o cara vai agir judicialmente contra você. E ainda os autores escrevem mais o seguinte: o fim imediato da medicina não é simplesmente o desempenho técnico proficiente, mas o uso desse desempenho técnico para se alcançar um bom fim. O bem do paciente, o bem médico ou biomédico, na medida do possível, é claro, mas também o bem como percebido pelo paciente. O bem enquanto pessoa humana, que pode fazer um plano de vida. E o bem enquanto pessoa como um destino espiritual, se esta for a crença do paciente. E esse equilíbrio sensível entre desses tipos de bem do paciente que o médico virtuoso busca é uma perfeição, é a busca da perfeição. Não é fácil isso daí. Isso não é fácil. Concluindo, os autores apontam que a ética das virtudes vai além dos meros deveres. Vai além dos meros deveres. Que nem eu falei antes, o dever existe e deve existir. As regras, o código de ética, mas segui-los é que é a ética das virtudes. Segui-los quando ninguém está olhando. Segui-los quando não há censor ou alguém se preocupando em olhar ou em medir seus atos. Devido a isto, afirmam que uma bioética médica baseada nas virtudes é difícil e carregada de valores individuais, diferentes dos deontológicos ou dos deveres, como o código de ética ou as leis, ou jurídicos, ou os teológicos, aqueles baseados nas suas crenças de que Deus está olhando, ou etc. Os seguidores dessa normatização bioética exigem de si algo mais que a mera moralidade vigente. Um seguidor, uma pessoa que se baseia em seguir a ética das virtudes, age de uma maneira superior a quem segue as regras ou segue as leis. Ele age por si, ele age de uma maneira virtuosa. Bom, gente, essa seria basicamente o fundamento maior sobre a ética bioética das virtudes, escrito por Pellegrino e Tomasma. Muito obrigado.